falar de fortuna? Falar de fortuna. Regina Volpato, tô aqui doidinho pra te vender uma casa. Uma casa, assim, de 5 suítes. Tô sem condições. Não, calma, não Mas começa a chorar. Eu te dou ouvir, desconto. 5 suítes. 5 suítes em um dos bairros mais badalados do Rio de Janeiro. Vixe, Maria. Com uma piscina ampla, também com quadra de esportes. E eu gostaria também que você apreciasse a cachoeira que eu tenho dentro deste imóvel para te oferecer. Calma, tem o quê? Tem uma cachoeira. Cachoeira particular. É bom vendedor, hein? Cachoeira Eu não tenho dinheiro, mas tô querendo comprar. É uma cachu para chamar de sua. Mas Meu dá pra fazer um Deus. day use nessa casa? Não, calma, não tá nesses negócios. É para você comprar. E, Tutu, por Mas favor. quem tá vendendo? Já quero saber. Abre uma exceção. Uma estrela global. 18 milhões eu tenho essa casa para oferecer para vocês. Eu acho que não vai estar dando. Não, eu parcelaria em 3 sem juros, 3 de 6. Sem juros, 6 milhões Deu por calor, mês. de repente. Não é, menino? Nossa Senhora. Tô falando de nada mais. Ô, da poltrona. É o Didi. Didi. O Didi. Didi, Moscó, da Silva, Sorrisales, todo. E mora bem. Porque o que acontece? Nessa casa que eu falei pra vocês, tá morando só ele e a esposa dele. A filha, a Lívia, ela já é mais mocinha, cresceu, tá... E ele tá vivendo nessa mega mansão, só ele e a esposa. E tá grande. Só que tem um detalhe. Olha aí, ó. Isso é um palácio, não é uma casa. É um palácio. É um palácio. Tô aqui pra mostrar pra vocês, olha aí, a piscina. Essa casinha módica que vocês estão vendo aí, A eu tô cachoeira, eu vendendo fiquei impressionado com a cachoeira. cachu. Entendeu? É tão íntima que você chama cachoeira de cachu. Olha. Ah, tem uma cachu. Vamos pra Cachu. Compra cachu. 18 milhões de reais, só que tem um problema, como eu estava falando para vocês, tá encalhada. Porque 18 milhões de reais não é qualquer um que tem para investir, né? Ah, não vou investir no quê? Numa casa. Digamos que é um valor um pouquinho alto. Tá difícil. É, Salgadinho. tá meio salgado. Agora imagina entre nós aqui para manter a organização de uma casa dessa. E tá bem... Tá bem conservada. Conservada. Alta de vidro. Sabe por quê, gente? A gente sabe, manter a nossa casa já é difícil. A e a gente já manutenção tá em corta dia. E olha a grama. A piscina limpinha. A piscina, Limpíssima. a grama, o vidro sem pó. O vidro, o E olha lá, jardim o todo vidro tá, bonitinho. ó, Impecável. É dinheiro. Tudo é com dinheiro. cortina, ar-condicionado. Você compraria, Arthur? Olha, Se tivesse dinheiro, eu compraria. realmente, assim, se tivesse um day use, pra Pra passar um dia. Eu gosto dessa coisa. Mas você de vai day com as use. 80 pessoas, né? Pra usar Claro, todos faz os uma festinha. cantinhos. Festa na cachoeira, Faz né? uma festinha, né? Vamos organizar, gente? Se organizar direitinho, ó, Dá pra todo mundo. dá pra todo mundo. Vamos fazer um bonitinho passeio. que dá pra todo mundo. Sim. Agora, vocês estão achando que isso é dinheiro? Isso é dinheiro de Ô, Márcio, cachaça. Isso é Pra dinheiro, quem? tia. Isso é dinheiro de cachaça pro Didi. Pra que é dinheiro, então? Dinheiro é a fortuna do Dedé. Do Porque Dedé? Não, o Dedé falou que a fortuna do Didi é 180 milhões de O reais. Dedé é fofoqueiro? 180 milhões de reais no banco. No banco. Então, essa O casa... Dedé abriu o bico. Só para vocês entenderem qual é essa fortuna, essa coisa toda. Lá no Rio de Janeiro, não tem o Projac, que é da Globo? Tem, Tem o REC 9, que hoje é da Record. certo. Sabe de quem era? Do Didi. Era lá que ele filmava as aventuras dos Trapalhões, aquela coisa, tudo, os filmes filmes? todos, era tudo lá. O Didi vendeu para Record montar uma emissora de televisão, um lugar que era dele. Meu Deus. Tá bom pra você? Inteligente, não. Fazia humor. Fazia humor, ganhou dinheiro. E fazia divertiu. show em circo, Fazia show. ia atrás, eram os Trapalhões no circo, fazia toda aquela Em história. tudo, né? Tinha em todas as versões. Ah, era tão gostoso assistir os Trapalhões. Agora, como que o Dedé sabe quanto que o Didi tem no banco? Ah, eles são amigos, né? São? São amigos. Ô, são Dedé, Ô, Dedé, vamos falar aqui, Ô, que eu Dedé. acho que você... Acho que o Didi vai ficar ocupado. meio irritado. Ele fez essa declaração em Você tá brava? Não, Luciana, não. Mas ele fez essa declaração, o Dedé fez essa declaração no podcast do Celso Portiolli, não pode ser. E foi lá e bumba! Entendeu? 180 Não milhões. segurou com a língua nos dentes.
Ai, E muito Jesus. mais do que a fortuna do Pelé, né? Porque a fortuna do Pelé ficou em torno de 70 milhões, alguma coisa assim, 80 bem lembrado. milhões. Ele tem 100 milhões a mais. 100 milhões a mais. o Nossa, é dobro. grana, hein? É muito dinheiro, né? É dinheiro. Ele tá vendendo a casinha. É porque tá Tá vendo a grande. Não é porque tá com casinha? dificuldade de manutenção, tá muito Deve grande. ser cara a mensalidade. Do jardineiro. O Neymar poderia comprar. O Neymar poderia comprar essa casa. Neymar tem outros problemas para resolver no momento. Tem muitas questões. É. Mas sabe quem tem muito problema pra resolver? Quem? Larissa Manoela. Ah, essa Aí- pode não, comprar aí é casa. Aí é sério. É, essa também tá com muita dor de cabeça. E segundo o jornalista Léo Dias, gente, Larissa Manoela demitiu geral da sua equipe. Botou todo mundo pra correr. Sabe por quê? Porque ela não tá confiando em ninguém. Ai, A desconfiança que antes estava ali centrada, né, nos pais de Larissa Manoela, o negócio se alastrou, porque afinal, quem cuidava da carreira, né, da vida profissional, não só profissional, né, a gente Da percebe vida. que agora é a vida de uma forma geral, social, profissional, mas quem cuidava de tudo, inclusive das contratações, também eram os pais, tanto a mãe quanto o pai de Larissa Manoela. E aí, por conta disso, ela não teria mais essa confiança tão grande na equipe para saber quem está envolvido, quem não está, se estão passando informação. quem é que está vazando também essas informações todas. Porque vamos combinar, né, que desde que essa história veio a público, muitas informações, quase que diariamente nós estamos falando disso, né? Estão vazando e cada vez com mais detalhes. Não é nem que está se repetindo a informação, é que realmente cada vez É é de um quem detalhe sabe. que soma essa história, né? Para além disso, eu cheguei a publicar até na minha coluna que eu fiquei sabendo de uma história, gente, que assim, que pra quem acompanhava a Larissa Manoela nos bastidores ali, com a mãe, etc., na época de novelas do SBT, não era algo muito incomum ver que realmente ela era muito dominadora, né? O comportamento dela dentro. Você sabia o que? Ó, uma informação muito curiosa. Depois que teve o momento carrossel, o SBT, quando foi fazer ali Tiquititas, eles decidiram criar uma sala para as mães. Por quê? Porque as mães queriam acompanhar o tempo todo, a todo momento, os filhos seus das filhos. gravações. Faz sentido. Natural. Só que começava a palpitar. E quando tava rolando gravação, queria interferir, queria parar, queria ali tomar conta da situação. Vamos fazer uma salinha para represar as mães. E aí colocaram uma sala com monitores para elas acompanhar as gravações. Então elas ficavam nessa salinha Certíssimas com os as monitores, porque tem todo o direito de ver o filho, faz todo mães. sentido, são Exatamente. crianças, Quero ver esse. querem acompanhar, né, saber o que tá acontecendo. Se ninguém tá Meu beliscando, E né? o SBT é muito responsável, Muito, né? Claro, mas aí como deu muita dor de cabeça em Carrossel, porque realmente a interferência passou do limite, inclusive mãe de Larissa Manoela tá no meio dessa história também, passava do limite, decidiram colocar, quer saber? Um switcher para vocês. Isso, todo pra vocês, com o equipamento que precisa. Um monitor para cada uma, Isso, para não dar não briga. brigar. Vai todo mundo chegar. Mas o que chegou, que eu fiquei sabendo, foi que realmente assim, existia essa relação um pouco conturbada, né, nos bastidores também, e que ela falava, né, teria dito, a mãe de Larissa Manoela, que não via a hora da filha chegar à maioridade para que ela saísse em revistas de conteúdo adulto. Não. Revista Sim. masculina que chamava antes. Isso. Porque Mas tinha essa acabou coisa. antes. Então, Ainda por bem. isso. Acabou antes. Acabou antes. Porque o que dizem é que Ainda ela bem realmente... por quê? Porque isso tem que ser uma decisão Da da filha. pessoa que vai fazer as da fotos. filha, não de né, ninguém. que chegou à maioridade e vai pensar sobre o assunto, se quer ou não. Isso. Mas que já falava isso porque a Playboy dava muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro. Né? E projeção, O cachê era e alto. fama, era muita Nossa. coisa. Aí era um status, não era algo visto como... Demérito. Isso, boa, Rê, obrigado. A palavra é essa, demérito. Não era visto como demérito, era Pelo visto, na verdade, um contrário. status. Ó, chegou lá, conseguiu. É uma das capas, né? Então, nesse sentido, também tinha uma grana, porque tinha o cachê e, além disso, a venda pela... Gente, mas ela era uma criança ainda. A mãe já vislumbrava essa possibilidade. Isso, que já via tudo como negócio na vida de Larissa Manoela, né? Agora, que momento difícil essa menina tá passando, hein? Muito. Deve ser muito ruim você não confiar em ninguém. Se sentir sozinha. E tem que fazer Não uma é? auditoria na sua família. Meu Deus. Cara, você imagina só, eu não confio mais na minha mãe, eu não confio mais no meu pai, eu não Não confio nas pessoas funcionar- que me cercam. Eu agora vou atrás de fazer uma auditoria. Nossa, que pra desespero, pelo amor de Deus. Pra saber o que eu tenho. E isso vai ser muito complexo.
Nossa. Eu espero que tenha alguém muito importante dando, né, o norte também para Larissa Acho que ela psicologicamente. Ela vai precisar fazer uma terapia. Por quê? Assim, o Quem que ela vai Frambá, confiar? que é o noivo dela, né? Ele também, assim, o Lucas Pazzini chegou a publicar na coluna dele do UOL também, outro adendo com relação a essa história, que existia uma boa relação dos pais da Larissa com o Frambá. Só que a coisa começou a mudar quando viu que a relação estava ficando muito séria, que existia a intenção de um casamento, de um crescimento afetivo entre os dois, da coisa ser levado como é, né? Um casamento, uma possibilidade, um noivado, etc. E isso começou a interferir. E como a Larissa começou com essas desconfianças, os pais teriam corrido pro Frambá e falado, ó, ajuda a gente. Você tá brincando. Porque a Larissa tá meio distante. Não tá querendo muito falar com a mamãe, com o papai, tá esquisito. Faz E a que cabeça aí dela pra nananana. foi tentar por esse caminho e que ele se recusou, ficou ao lado da Larissa. E que isso também foi uma forma, assim, que eles falaram, não dá pra confiar nele. Vamos tirar esse menino da vida dela também, né? Então isso é mais uma Foi o começo do somatória fim. com relação à aceitação dele, com certeza, Rê. Mas das outras coisas, dos contratos, é há um tempo que existe essa situação, né? Mas de uma forma geral, né? Muitos profissionais que trabalharam ali na época de Carrossel, quando o SBT voltou, com a ideia das próprias novelas aqui, falam que era muito difícil esse contato ali com os pais. Era algo muito complicado. Tem um episódio muito engraçado, aí pode para aliviar um pouco, um episódio muito engraçado envolvendo o Cirilo. Jean Paulo. Envolvendo o Cirilo. O que aconteceu? Gravação e os pais cortaram o cabelo do Cirilo. E aí tinha toda uma sequência. Ele pra se chega com outro fazer. cabelo. Ele chegou basicamente careca, né? Porque cortou muito baixinho. Tiveram que colocar umas coisinhas no cabelo do Cirilo pra disfarçar. E aí foi aquele corre-corre, porque já tava todo mundo pronto pra gravar. Aí teve que ver atrás do material. Então essas coisas com os pais era algo muito comum dentro do ambiente ali de Carrossel. Que faz sentido. Eu acho que existe um sentido de ser assim. Só que o excesso não dá, né? Porque são pessoas muito simples, que são alçadas à fama Isso mesmo, com uma Tio. rapidez muito grande. Você vê que todas essas crianças, embora elas fossem talentosas, pouquíssimas tiveram o prazer de estar na frente do vídeo, de fazer a história acontecer. E aí, por exemplo, eu me lembro, os pais do Cirilo são pessoas humildes, Exatamente. humildes da minha querida Zona Leste, e, inclusive, cabeleireiros. Eles levaram o filho pro teste lá, é época que eu estava lá no SBT, e nem botavam fé que eles iam, que o menino teria chance de se destacar e ser escolhido. E era um artista. E conseguiu mudar a vida dele, mudar a vida da família. Então, do mesmo jeito que a Larissa, a maior parte dos meninos, eles conseguiram fazer a diferença. Mas a projeção da Larissa foi um negócio tão arrebatador, tão grande, tão grande, tão grande, que chegou uma hora que, olha, foi difícil lidar lá nos bastidores do SBT, quando ela fez as outras novelas, porque o Carrossel foi a primeira. Isso. Então ainda era um campo, não sei. Mas Mas no final de Carrossel ela já estava muito grande. Ela porque virou uma Carrossel é estrela. novela enorme, né? quando o negócio incorporou, não, vai assinar contrato por mais tempo, vai vai protagonizar uma outra novela, aí a história não foi tão simples como foi no começo para ser escolhida como Maria Joaquina. Ela é uma estrela Ela é e uma que estrela. ela tenha luz para enfrentar esse momento, porque não deve estar sendo... Ela é uma menina. Não. Ela é uma menina. E Exatamente. que tá redescobrindo a vida, né? A própria história, na verdade. Nossa, muito Pelo difícil. jeito mais difícil, infelizmente. Bora pra torta holandesa. Ô, Glória! Eu amo. Valquíria Silva vai fazer. Olha essa cobertura, esse recheio, olha tudo. Viva a Valquíria! E teremos Que morangão Thalita Houston, Thalita Houston conosco à mesa. Gente, o karaokê da Thalita, vocês cantaram também junto comigo? Claro. E ela vai emendando. E a gente é uma vai delícia. junto. Quando a Ela gente vai vê- juntando uma na outra, a gente vai junto. Quando a gente vê, a gente tá pagando mico na televisão, porque ela canta direito, eu canto tudo errado. É uma grife, né? Uma Thalita grife. Pertuzati é grife. Linda. É grife. Daqui a pouco ela vai comer torta holandesa com a gente.